vocês? Bem-vindo ao canal A Confeiteira Bolos e Arte. Sou Rosângela, confeiteira, professora de confeitaria. E vim aqui hoje trazer uma receita maravilhosa para vocês. Uma gelatina bem diferente, hein? Gelatina recheada. A famosa aí da internet gelatina flotante, né? A gelatina flutuante, ela flutua, gente. O creme, né? Claro, né? E aí, vim trazer essa receita aqui para vocês, né? Atendendo a pedidos, e também é uma recomendação de uma amiga muito querida, a Gi, que faz a gelatina, ama e falou para mim, faz lá que seus alunos vão adorar. Então, vim trazer aqui hoje para vocês essa receita muito gostosa e muito fácil, gente, muito fácil de fazer. Com bastante técnica, com bastante atenção, e a gente consegue fazer um trabalho muito bonito. Vamos fazer essa receita? Então hoje, gente, a nossa gelatina, que a gente vai fazer aqui, nossa gelatina recheada, nós vamos usar os seguintes ingredientes. Nós vamos utilizar 200 ml de creme de leite, uma garrafinha, né? 200 gramas ou ml também de creme de leite, uma caixinha também. 395 gramas de leite condensado, uma caixinha também. Vamos utilizar aqui 20 gramas de gelatina incolor, aquela que vende no mercado, que vem nos pacotinhos, tá, gente? E aí tem aquela questão, lá no mercado às vezes tem pacotinho de 12 gramas, tem pacotinho de 10 gramas. Pode comprar dois pacotinhos e utilizar os dois, independente se for 12 gramas ou se for 20 gramas, tá? Eu como uso gelatina de quilo, então eu tô usando aqui 20 gramas porque eu pesei, tá? 80 ml de água, que é pra gente hidratar essa nossa gelatina incolor, né, gente? Porque gelatina incolor precisa de hidratação, não dá pra pôr direto onde a gente vai utilizar, certo? Vamos utilizar 3 caixinhas de gelatina de framboesa ou de amora, ou do sabor que vocês quiserem, tá? Eu gosto mais de amora ou de framboesa, que eu acho que fica mais gostoso, tá? Então, nós vamos utilizar 3, ó, 3 pacotinhos, tá? Certo? Um bowl pra gente mexer essa gelatina. Uma forma bonita aí que vocês tiverem pra gente colocar a gelatina. Pode ser a forma tradicional de pudim que a gente tem em casa também, aquela grande, tá? Eu tenho essa aqui floridinha, então vou usar porque fica mais bonitinho, tá? E vou fazer também um bebezinho aqui, ó, um pequenininho. Uma pequenininha, essa minha forminha pequenininha, ela tem 13 centímetros, tá? De diâmetro, tá bom? Então eu vou fazer uma grande e uma pequenininha, só pra gente comparar aí, pra ver até uma opção de venda, né, gente? Se vocês quiserem vender, dá pra vender o pequenininho também assim. E assim também, né, gente? R$30, R$35 vocês vendem tranquilamente. Vou utilizar o mix, né, pra tá batendo aqui, gente, um bowl grande, né, pra gente bater aqui o nosso creme, né, que a gente vai fazer um creme primeiro e depois a gente vai fazer a gelatina. Um detalhe importante que eu não falei aqui referente à gelatina. Aqui na caixinha, eles falam pra gente diluir, né, com 250 gramas de água fria e 250 ml de água quente. Mas a gelatina fica muito mole, ela fica fraquinha. O que a gente vai fazer? Nós vamos dissolver apenas uma caixinha em 250 ml de água, tá? Então, nós vamos fazer metade da água que tá pedindo aqui. E como a gente vai usar 3, né? Vamos utilizar 3 pacotinhos, nós vamos usar 750 ml de água para tá fazendo esta gelatina, tá certo? E para começar, né? Nós vamos começar aqui pelo creme. Então, vou utilizar o mix. Quem não tem o mix, utiliza o liquidificador que tem em casa, tá bom? Normal, certo? E vou utilizar também, né? Ó, para tá mexendo a gelatina, um fouet, um pão duro. E pra gente estar mexendo aqui, hidratando a nossa gelatina incolor, eu vou utilizar um garfinho, tá bom? Então esses aqui são os nossos ingredientes e instrumentos aí, utensílios que a gente vai utilizar para preparar essa receita. Vamos fazer, gente? Vamos lá! Então, gente, ó, a gelatina incolor, ela precisa de hidratação, né? A gente não pode virar ela direto na água quente, como a gente faz com a gelatina de caixinha tradicional que a gente está acostumado a utilizar aí. A gelatina incolor, ela tem um processo diferente. Esse processo vem no pacotinho, tá, gente? Se vocês virarem lá o pacotinho e lerem, o processo tá lá. Mas eu vou explicar aqui como eu gosto de fazer. Então, eu coloquei a água num potinho de vidro, né? Ou num potinho de plástico. Por quê? A gente vai hidratar ela agora na água e depois a gente vai aquecer ela no micro-ondas. Então, eu preciso de um potinho que possa ir no micro-ondas, tá bom? Então vamos lá, 80 ml de água, né, como eu já falei nos ingredientes, e a gente vai fazer assim, ó. Nós vamos polvilhar a gelatina na água, ó. Então eu vou polvilhando e vou balançando ela para descer. Se vocês observarem que não está descendo com muita facilidade, né, porque ela precisa ir absorvendo a água, aí vem o lance do garfinho, ó. Nós vamos pegar o garfo e vamos fazer ela descer, ó. Então,
vai baixando, ó, certo? E continuando. Ela aqui uns minutinhos, é o tempo da gente bater o creme, ela vai estar hidratada, tá certo? Então vamos deixar ela aqui de lado um pouquinho na hidratação e vamos pro creme. Então para o creme, gente, ó, nós vamos utilizar os outros ingredientes que a gente tinha falado, certo? Então, gente, ó, não tem ordem, tá bom? Vocês podem estar colocando na ordem que vocês quiserem. Como a gente vai bater, né? Então não tem uma ordem certa dos ingredientes. É o leite de coco, o creme de leite, né? E o leite de coco, creme de leite e leite condensado, certo? Os 3 ingredientes aí do nosso creme. Então, a gente vai dar uma leve batidinha aqui e no final a gente vai acrescentar a gelatina incolor que a gente fez a hidratação, tá certo? Então, viramos tudo certinho. Creme de leite agora. Pronto. Certo? E vamos bater. Como eu disse, estou usando o mix aqui, né, gente? Que eu prefiro, né? Eu acho mais prático. Mas quem não tiver o mix aí em casa, utiliza o que tiver. Aqui de lado um pouquinho, tá? Que a gente ainda vai utilizar ele, tá? Vou deixar aqui de ladinho, ó. E vamos fazer aqui a nossa gelatina incolor. Então, ó, já tá hidratada, gente, ó, durinha, bem firminha. Agora, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa ativar ela. O que que a gente vai fazer? Nós vamos aquecer ela um pouquinho. Então, eu vou aquecer ela 20 segundos no micro-ondas, que é só pra dar aquela dissolvidinha. Não é para esquentar demais, senão você mata a gelatina e ela não vai fazer o efeito de gelatinização que a gente precisa. Então é só uma aquecidinha, só para dar uma diluidinha, tá certo? Micro-ondas 20 segundos. Dissolvemos ela lá no micro-ondas, aquecemos levemente, 20 segundinhos. Se vocês acharem que não derreteu direito, coloca mais uns 10 segundinhos, tá bom? Ó, certo? Então, diluidinha, bem fluida. Aí, o que que a gente vai fazer? A gelatina, gente, tá morninha, né? Ó, ela tá um pouco morninha porque foi no micro-ondas. O meu creme tá gelado, né? Tá frio. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente vai virar um pouquinho do creme aqui pra fazer uma temperagem, ó. Um pouquinho do creme para fazer uma temperagem aqui na nossa gelatina. Porque se eu jogar a gelatina direto lá no meu creme frio, ela pode endurecer muito rápido, tá bom? Então, ó, eu vou fazer uma temperagem aqui com um pouquinho do creme para minha gelatina chegar na temperatura que tá o meu creme lá, certo? Então, só para fazer uma temperagem, ó. Porque às vezes a gente joga direto, aí ela já começa a endurecer e começa a fazer gruminho lá, tá bom? E aí a gente vai verter agora aqui na parte maior do creme, que é o que a gente bateu, certo? Então, ó, coloquei, prontinho. Dá uma misturadinha. Se quiser, pode bater um pouquinho com o mix novamente, tá bom? Se não tiver necessidade, se vocês acharem que não precisa, não bate. Ó, eu só misturei, pra mim já tá ótimo, ó. Já incorporou bem, tá? E agora a gente vai colocar aqui na nossa assadeira que a gente já preparou. E aí,
O que eu fiz aqui na assadeira, gente? Passei um pouco de óleo, tá? Então, ó, com a mão mesmo ou com um pincelzinho, vocês passem um pouco de óleo, tá bom? Por que que a gente vai passar óleo aqui? Para o nosso creme soltar mais fácil, tá bom? Que nós vamos colocar o creme aqui, vamos levar para gelar meia hora no freezer, para ser bem rapidinho, tá? E depois a gente vai fazer um processo que é para soltar. Então a gente precisa do óleo aqui, que é para ajudar a gente a soltar esse creme, tá bom? E aí eu vou fazer a grande, como eu falei para vocês, né? E vou fazer a pequenininha, tá certo? Então vamos lá. Vamos virar o creme aqui. Sempre deixando um espacinho, tá, gente? Pra gelatina, né? Então não pode colocar muito creme. Se a forma de vocês for pequenininha, faz duas então, né? Pra deixar o espaço pra gelatina. Então precisa do creme e da gelatina. Prontinho, tudo colocadinho aqui. Então, geladeira, meia hora e a gente já volta pra continuar o processo. E nessa meia hora, gente, que a gente estiver lá com a nossa gelatina no freezer gelando, vocês vão preparar a gelatina, tá? Então, nessa meia hora que o nosso creme está lá no freezer, sendo gelatinizando, né, ficando durinho, vocês vão preparar a gelatina com 750 ml de água e os 3 pacotinhos de gelatina, tá certo? Que ela precisa estar friinha pra gente colocar aqui. Então, vamos lá. Geladeira. Então, gente, ó, nossa gelatina já tá pronta, já misturei. Nosso creme já ficou meia hora lá no freezer, já tá bem durinho, tá? E só lembrando, gente, questão da gelatina, para que vocês dissolvam a gelatina com... a gente vai usar 750 ml de água, então o que vocês façam? Coloquem 500 ml de água para ferver, né? Joga aqui no pozinho, mistura, dissolve bem até não ter mais nenhum gruminho, nada. Que esse que é o segredo da gelatina, para ela não ficar com aquela crosta embaixo, tem que dissolver bem. E aí depois vocês vão colocar aqueles 250 ml de água fria, tá? Que é para ela esfriar mais rápido, tá certo? Feito isso, dissolveu, tá bem dissolvidinho, ó, pode ver que a minha tá até com espuma, tá vendo, ó? Eu mexi bem, deixei ela dissolver bem, fez até espuminha, tá bom? Dissolveu bem, né? Tá friazinha, ó, a minha tá morninha, não tá fria, mas tá morninha, né? A gente vai fazer um processo aqui de colocar no nosso creme, que é o nosso recheio, né? Da nossa gelatina recheada. O que vocês vão fazer, gente? Com a faquinha, vocês vão tentar soltar assim, ó. Dá uma passadinha de leve, assim, ó. Só pra descolar essa pontinha que tá aqui, ó. Tá vendo? E aí, o que a gente vai fazer, ó? Pra ela soltar bem, vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão fazer assim, ó. Vão tá puxando ela um pouquinho com a faquinha. Por quê? Pra entrar um arzinho aqui, ó, tá? Ó, pode ver que até ela deu uma descidinha, ó, tá? Feito isso, ó, entrou um arzinho aqui dos lados, a gente vai começar a colocar a nossa gelatina aqui, tá bom? Ó, e soltar aqui também no meio, né, gente? No centro, tá? Tá bom? Tá certo? Então, soltou, tá tudo bonitinho. O que a gente vai fazer? Vamos colocar essa nossa gelatina numa jarrinha, pra ajudar a gente, tá? A colocar na forma. Então, ó, pega uma jarrinha aí que vocês tiverem em casa, de biquinho, né, mais prática aí, tá bom? Pra ajudar a gente a colocar. Vamos começar aqui pela grande, ó. E aí, ó, feito, né, como a gente levantou, né, qual que é o processo, gente? É pra que a gelatina entre lá embaixo, tá bom? Então, ó, eu abri as bordinhas, vou começar a colocar de levinho e vai tentando abrir ela um pouco para essa gelatina descer. Lá embaixo ela vai ter que descer, ó. Ela vai ter que entrar lá embaixo, ó. Lá na parte de baixo do nosso creme, tá? Ó, vai abrindo assim um espacinho para a gelatina penetrar. E aí esse nosso creme vai subir um pouquinho, né? Conforme a gelatina for penetrando, o creme vai começar a subir, ó. Então, vai levantando a pontinha e balançando. Por isso que é importante a forminha ser dura, tá, gente? Ou ser uma forma de plástico duro, ou ser uma forma de alumínio, tá? Pra fazer esse processinho, ó. Ela já desceu. Escutaram o barulhinho de água lá embaixo, ó?
Então, já consegui fazer ela penetrar um pouquinho lá embaixo. E aí, vamos colocando mais, até esse creme subir bem. E a gente vê aí o nosso espaço para nossa gelatina descer lá embaixo e o creme ficar no meio, né? Para ficar o recheio, né? Que esse que é o esquema aqui, para ficar o recheio. E ó, vai levantando. Quiser fazer aqui também, ó, né? Que aí vai entrando o ar, vai entrando a gelatina e ele sobe. E o creme dá uma subidinha. E ele vai balançando, ó, o creme já tá soltinho aqui, ó. Ele já subiu, tá bem soltinho. E é esse o esquema. Pra gelatina ficar lá embaixo e o nosso creme ficar aqui em cima. Tá bem soltinho. Ó, tá até balançando, ó. Isso mesmo. Vou colocar mais um pouquinho aqui. Então, ó, bem soltinho o nosso creme. Que aí a gelatina vai ficar bem bonita em volta do nosso creme. Cobrindo o nosso creme, tá? Então, aqui já colocamos. Vou colocar na pequenininha. Ah, gente, outra coisa. Essa gelatina, ela vai pra geladeira, tá? Em 1 hora, ela já tá mais firminha, tá? Mas se vocês puderem deixar mais tempo, deixem mais tempo. Pelo menos umas 2 horas, por aí, tá bom? Que aí a gelatina vai fixar mais, né? Vai ficar mais firme. E aí, quando vocês soltarem, ela vai estar mais bonita, tá bom? Então, pelo menos aí, no mínimo 1 hora, né? Mas se puder deixar mais, ela vai ficar mais legal, tá bom? Vai ficar mais bonita, né? Na hora de desenformar. Aí, ó, gente, uma ótima opção pra vocês fazerem aí no final de semana já, hein? Super prático, poucos ingredientes, receita super prática, hein? Eu tô usando aqui, gente, 3 caixinhas, como eu falei pra vocês. Mas se vocês quiserem usar 2, pode usar 2, tá? É que eu gosto com bastante gelatina, por isso que eu tô fazendo com 3, tá? E aí fica a critério de vocês, aí se vocês vão usar 2, 3, tá? Ó, já tá bem penetrado lá embaixo, meu creme subiu bem. Essa a ideia, né? Que essa gelatina, que esse creme boie aqui, fique boiando mesmo, né? E aí, pronto. Já tá bem soltinho. E aí, conforme a gelatina for endurecendo, sempre dá uma olhadinha lá na geladeira, né? Pra ficar mais bonito. A gelatina estando bem mais firme, gente, fica melhor, tá? Se a gelatina já estiver bem fria, naquele processo mais grossinho, fica melhor, tá bom? Aí o creme fica mais concentrado no meio, tá? Então, ó, feito isso agora, 2 horinhas, geladeira, tá? Pro nosso creme, pra nossa gelatina recheada ficar bem bonita, tá bom? Então, eu vou levar lá pra gelar agora e daqui a pouco eu mostro aqui pra vocês o resultado final. Agora a gente vai desenformar. Como é que a gente vai fazer, né? Pega um prato bonito aí que vocês tiverem, a pequenininha já desenformei, ó, tá? A pequenininha não ficou com muita gelatina, gente, tá? É legal fazer com a gelatina bem fria, tá? Então, ó, a gente passa, né, a faquinha levemente nas bordas, ó, pra ir soltando. Se você vê que não soltou muito bem lá embaixo, dá uma afundadinha na faca, né? Eu afundei muito, ó, acabei tirando uns pedacinhos do creme, tá? Então, cuidado aí na hora de afundar a faca, tá? Então, ó, afundou, solta aqui também. O que a gente pode fazer, que vocês podem fazer também, ó, assim, ó. Dá uma puxadinha com a faquinha assim, ó, que aí não vai arrancar nenhum pedacinho, tá? Ó, já tá soltinho, ó. Ela já tá bem soltinha. O que a gente faz isso com a faca? Pra entrar um pouco de ar, né? Ao contrário, né? Vamos colocar a gelatina aqui e vamos colocar o prato em cima. A gente coloca a faca pra soltar, entrar um pouquinho de ar. Entrando ar, a gelatina centraliza direitinho no prato, tá, gente? Que depois que virar não dá pra tirar. Então, virou. Dá uma balançadinha, né? Ó, já soltou. Ó, como ficou bonita. Na hora que eu fui soltar, gente, eu soltei uns pedacinhos, ó, cuidado quando vocês forem fazer. A minha ainda ficou com muita gelatina embaixo e pouca aqui em cima, tá? Então, quando vocês forem colocar a gelatina, certifique-se bem que o creme tá bem solto para ele flutuar, né? Para ele flutuar bem na gelatina. Aí a gelatina vai ficar mais embaixo do que em cima, como ficou a minha, tá? Mas deu certo, ó. Desceu bastante gelatina, ficou bonito, né? Tá bom? Ó, que maravilha que ficou. E aí a gente vai cortar um pedaço aqui, né? Daqui a pouco e vai mostrar pra vocês como é que ficou. Vou até cortar esse pequeno, gente, ó. Só pra vocês darem uma olhadinha aí no pequeno, ó. Agora,
E daqui a pouco nós vamos cortar o grande. Ó, só pra gente tirar. Ó, ficou legal, hein? Apesar da camada de gelatina ter ficado fininha, mas ficou legal, tá bom? Agora a gente vai provar, claro, né? E mostrar aqui um pedacinho dessa maravilha aqui. Ah, gente, lembrando que a gelatina incolor, ela é de colágeno, né? Ela é feita de colágeno, ela é uma gelatina, é um produto animal, né? Então a gelatina incolor, ela tem um cheirinho assim diferente, né? Não é um cheirinho muito gostoso, mas ela é forte, então ela deixa o creme bem durinho. Então por isso que a gente usa a gelatina incolor no creminho, para ele ficar bem durinho, tá bom? E a gelatina de sabor em volta, porque ela é um pouco mais fraquinha. E aí a gelatina incolor, ela tem essa característica de firmar bem as coisas, tá bom? Então é por isso que a gente usa ela. Vamos cortar? Então vou cortar aqui, ó, uma fatia bem bonita. Ficou bonita, nossa gelatina recheada, nossa gelatina flotante. Flotante por quê, gente? Porque o creme flutua, né? No meio da gelatina, então por isso flotante. E vamos cortar aqui pra gente degustar. Pronto. Vou passar aqui pro meu câmera para ele provar. E assim, gente, eu usei 3 gelatinas para ficar bastante gelatina, tá? Se vocês quiserem menos, usem apenas 2, tá bom? Eu gosto com bastante gelatina, coloquei 3 caixinhas de gelatina, tá bom? Mas se vocês acharem aí que é muito, né? Ah, é muito, vai ficar com muita gelatina, pouco creme, usa só 2, tá bom? E eu vou degustar aqui. Ó, como ficou bonito. Um trabalho muito bonito, gente. Vou provar aqui também, né? Vamos aqui pegar um pequenininho. Ah, ficou pequenininho, gente, mas ficou bonitinho também, né? Ó, apesar de não ter ficado com a quantidade de gelatina que eu gostaria, né? Mas ficou legal, ó. Ficou bem bonitinho. E aí, vamos comer, né? Então, gente, ó, façam aí, não deixem de fazer essa gelatina pro final de semana aí com a família, que eu tenho certeza que todo mundo vai amar. E aí, ó, vou provar aqui, fazer esse sacrifício por vocês, né, claro. E fiquem aí com Deus, aproveitem e vamos comer gelatina flotante, gente. Bom final de semana.